Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta quinta-feira, dia 8 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado, comentarista do programa, Ronaldo Serápicos. Boa tarde, Ronaldo, prazer recebê-lo. Boa tarde, Francisco, prazer estar de volta à Opinião. Boa tarde, telespectador da TV Cultura, e boa tarde ao meu amigo aqui, doutor. É verdade, duas vezes doutor Arnaldo Haddad, que é médico, como você sabe, cirurgião, e também advogado. Boa tarde, entre outros defeitos, né? Entre outros médico, defeitos. Cirurgião, advogado, entre outros defeitos. Obrigado, Chico. Obrigado pelo convite. É um prazer. Um prazer estar fazendo o programa com você, com o Ronaldo Serápicos, uma das lendas vivas do direito tributário aqui na nossa região. E a nossa técnica é o nosso telespectador. Muito bem, muito obrigado, Arnaldo Haddad. Muito bem, senhores. Eu queria começar o programa trazendo um tema que é o tema do momento, né, que é a questão da fraude, esse escândalo no INSS, esse desconto de bilionário que foi feito de aposentados, enfim. E essa fraude agora, as investigações estão avançando e o TCU, o Tribunal de Contas da União, está determinando uma série de medidas que nós vamos ver no VT de agora. Por favor. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, deu 15 dias para o INSS informar como será feito o pagamento de aposentados e pensionistas lesados pelo esquema de fraude em descontos ligados a associações. O TCU quer saber também quais medidas foram tomadas pelo Instituto para apurar eventuais responsabilidades de servidores no caso. Segundo a Polícia Federal, funcionários e dirigentes do INSS teriam facilitado as fraudes ao liberar descontos mesmo diante de alertas de possíveis irregularidades. Como resultado das investigações, parte da cúpula do Instituto foi afastada pela Justiça. Ontem, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir o tema. O governo ainda estuda como irá ressarcir as vítimas da fraude. A ordem seria usar recursos do Tesouro apenas se não houver outra forma de garantir os reembolsos. Descontos indevidos são apenas alguns dos milhões de casos envolvendo o INSS que vão parar na Justiça. O Instituto é o principal causador de processos, com quase 5% de toda a movimentação judicial do país. No total, eram 4.200.000 ações em março, o último dado disponível. Só este ano, foram 812 mil novos registros. De cada 4 processos contra o INSS, 3 estão na Justiça Federal. As ações vêm crescendo ano a ano. Pois é, esse é um retrato do INSS, também dessa roubalheira, mais uma roubalheira monumental que afeta, que atinge o país. Muito bem, ambos são advogados e a questão da Previdência, como a matéria diz, realmente o maior número de ações é exatamente em cima do INSS. Tem solução isso, doutor Ronaldo Serápicos? Olha, Francisco, é muito difícil porque a Previdência são coisas diferentes. A Previdência, se não tivesse corrupção nenhuma, já era um saco sem fundo, sem solução. Porque ela não fecha, a conta simplesmente não fecha, ela não foi projetada para a forma como o Brasil cresceu, principalmente nos anos iniciais da Previdência, em que as contribuições eram muito pequenas, a aposentadoria vinha muito precocemente, as pessoas se aposentavam com menos idade, e aí começou uma chuva interminável de privilégios, de aposentadorias. É gente que se aposentou com 40 anos de idade, com 30 e pouco, com 38, 39 anos de idade, recebendo salários integrais. Então você teve privilégios, você teve erro atuarial, falta de conta, o sistema não fechava. Aí você junta isso à corrupção escandalosa que sempre existiu, porque não é agora que nós descobrimos. O INAMPS tinha fraude, todo mundo ouvia falar das fraudes do INAMPS. O INPS tinha fraudes, todo mundo ouvia falar. A Constituição de 88, que já tem anos aí, né, do século passado, transformou o INPS em INSS, criou a Previdência que nós conhecemos hoje. E desde essa época já tinha fraude, todo mundo sabia. Vocês lembram do caso da Georgina, que foi presa? Sim. Bilhões de reais transferidos. Esse foi o mais famoso. Tem um monte de outros casos que ninguém fica sabendo. É que esse daí foi o mais curioso.
A imprensa gostou, divulgou Ela muito. morreu há uns 3 anos. Morreu já, a moça. Vai 20 anos que isso aconteceu. Quer dizer, a roubalheira não é de hoje, Chico. Então, assim, o TCU quer saber de onde vai vir o dinheiro para pagar os lesados. Como é que será feito o Ah. ressarcimento? Né? Então, eu também quero saber, porque tudo indica, inclusive agora os últimos pronunciamentos do governo indicam que quem vai pagar somos nós. Claro. O governo não vai pagar se Não sai do tem a tesouro. dúvida. Se sai do tesouro, vai sair do meu bolso, do seu bolso, do telespectador. Nós é que vamos pagar. Vai sair do tesouro. Eles vão arrumar alguma alíquota em algum lugar, vão cobrar esse imposto a mais, porque a conta também não fecha, né? O orçamento também não fecha. Eles precisam aumentar a arrecadação. Eles vão aumentar a arrecadação. Aí eu pergunto, cadê esse dinheiro? Esse dinheiro evaporou? Esse dinheiro, As 11 o cara gastou entidades, tudo. E as 11 entidades, as 11 ONGs. Quem foi preso até agora? Descontaram. Ninguém foi preso. Quem foi preso até agora? Agora eu pergunto para você, os caras já gastaram 16 bilhões? Não gastaram, esse dinheiro está em algum lugar. Esse dinheiro está num paraíso fiscal. Mas veja, hoje as operações são todas eletrônicas. E o INSS não paga ninguém em dinheiro. Dinheiro vivo, cash. O INSS paga através de transferências bancárias. Sim. Todo esse dinheiro é rastreável. Então, até agora, eu estou esperando alguém me fale pelo menos qual é o plano. Fala, olha, as operações são todas rastreáveis, nós já criamos uma equipe especializada nisso que está procurando dinheiro, porque o mais importante agora é saber onde está o dinheiro. E consertar, é evidente, evitar que isso aconteça novamente. Mas eu escuto muita conversa mole e ninguém falando, olha, estamos indo atrás do dinheiro para poder devolver esses valores para os aposentados que foram roubados descaradamente. Doutor Arnaldo Haddad. É a história, siga o dinheiro, né? Siga o dinheiro, siga o dinheiro. Sabe o que eu acho, Ronaldo, Francisco e nossos telespectadores? Eu acho que tem jeito, sim. Mas não com esse governo. Não com outros governos nós tivemos também que dá impunidade. O INSS, ele é bastante rígido com os funcionários deles. Bastante rígido. Eles, para demitir um funcionário, o funcionário tem que provar quem é o pai do soldado desconhecido para não ser demitido. Ainda que esteja tudo claro na frente que ele não errou. O Ronaldo falou que nós tivemos o INPS, né? Depois com a lei dos CIPAS veio o INAMPS, né? E o IAPAS. O INPS continuou, né? Fazendo só a Previdência, o INAMPS atendimento médico, aí teve uma roubalheira, a gente sabe de hospital, que eles tinham um apartamento, eles pegavam o sujeito que era atendido por convênio, eles pegavam a carteira de trabalho e eles faziam uma ficha de INAMPS. Eles faturavam do convênio, do plano de saúde e do INAMPS. E ganharam uma rouba. E o INAMPS era um negócio bacana para atendimento, atendimento bom. Eu sei porque eu me formei nessa época. Eu sou fruto dessa época de... Você trabalhou no INAMPS, não? Não, mas eu operava pelo INAMPS. Eu operava. E eles remuneravam o cirurgião que operava, a consulta que era feita. Tinha convênio até com o consultório. Eu acho até que esse ministro Padilha vai querer ressuscitar isso. E é bom. Foi bom, porque ele desafogava as filas. Mas a roubalheira foi tão grande de algumas entidades. Eu sei que eu presidi um inquérito lá na Delegacia Regional de Saúde, em que o cirurgião plástico, qualquer suturinha virava reparação plástica. Qualquer suturinha virava reparação plástica. Eu lembro que eu estava presidindo por nomeação do Paulo Assis. Sim. Que ele era o diretor. Secretário. Isso, mas ele foi diretor regional. Eu fui com ele. Aí fui comissionário. E eu lembro que o cirurgião falou assim: eu vou dar risada. Você não tem nenhuma autoridade, que ele era federal, mas naquela época já estava tendo aquela estadualização, a municipalização. Era em São Vicente. Isso aqui é coisa é federal. E do CRM eu falei, cara, tu tem razão. Ao Conselho Regional de Medicina e à Polícia Federal. Pronto, tu vai se entender lá agora. Por que tu fez esse tipo de sacanagem? E mandei. Mandei não, eu sugeri e o Paulo mandou. Então, a roubalheira sempre teve. No caso da Previdência, isso nós estamos vendo, não é de hoje. Aliás, os sindicatos tinham a mania de mandar para todos não precisa nem ser sindicalizado. Os sindicatos dos médicos lá atrás, numa gestões anteriores, mandavam imposto sindical sabendo que não era obrigatório, não era compulsório. Eles me procuravam no escritório e eles entravam com ações, ou ameaçavam de entrar com as nós, ganhamos todas, porque não era compulsório. Então, tudo isso de arrecadação dos sindicatos, e agora nós estamos... Porque eu estou falando dos sindicatos, porque foram os sindicatos que fizeram isso, né? São 11 entidades. ONGs. 11 entidades. ONGs, por sindicatos. exemplo, Sindicato Nacional dos Aposentados. Pois é, para que cujo isso? vice-presidente É o irmão do Lula. Irmão mais velho do presidente Lula.
esse sindicato recebeu dinheiro. É como disseram vocês, é só começar a ir atrás É do só dinheiro. entrando dinheiro. Mas agora, Cada como é que eu uma acho que dessas dá entidades, são jeito, 11. Serápicos? Como é que eu acho que dá jeito? Porque se previdência não fosse rentável, não tinha previdência privada. É só você tratar direito, como se fosse uma empresa, né? Você ter... Isso que você falou é verdade. Se aposentava com 40 anos, nós sabemos um vereador lá do passado, em Santos, que aposentou meia Santos. Tu sabe disso? Sim. Tu sabe disso? Sim. É. Então, hoje não. Você se era 40 anos, depois o Fernando Henrique jogou para 53, olha o Lula para 60, e foi aumentando por causa desse problema que o cálculo atuarial não fechava. Não fecha. Mas se você levar a sério isso tudo, corrigir isso e prender quem fez a sacanagem, porque tem gente presa assim. O general Braga Neto está preso por uma coisa que eles racharam que ele fez. Então, se tiver realmente um rigor em prender, eu acho que a coisa vai andar. E para terminar, o presidente do Tribunal de Contas, ele era candidato ao Supremo, né? Sim. Não falar mais nada. Não que ele vá fazer alguma coisa errada, não é isso. Mas será que ele vai ser... É uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, não estou acusando. Será que ele vai ser tão rigoroso assim de apertar esse governo para ir atrás? Agora, o que o Chico falou, o que você falou, até é perfeito, é o que os nossos telespectadores devem estar falando. Eu não quero pagar essa conta, mas vou ter que pagar. Vamos pagar. Porque eles não vão atrás, nós vamos ter que pagar. Vai ter que sair do orçamento público. Mas tu vê, mensalão, petrolão, agora chama isso de fraudão. E ninguém aprende, ninguém para. O Collor perdeu o cargo porque disse que ele roubou. Aí ele ficou 8 anos. Quando ele voltou, fez de novo, está preso. Quer dizer, e essa roubalheira é uma compulsão. Vamos ver quando é que o governo vai decidir e de que maneira será feito esse ressarcimento aos aposentados que foram tungados durante muito tempo por essa verdadeira quadrilha que se instalou no INSS e nessas organizações que circulam em torno do INSS com relação a esses descontos. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 8 de maio, hoje recebendo 2 advogados. Ronaldo Serápicos e também Arnaldo Haddad, que por sua vez também é médico, também é cirurgião. Nós vamos falar daqui a pouco de saúde, do Sistema Único de Saúde. Mas antes, Ronaldo e Arnaldo, eu queria falar um pouquinho do governo federal e uma possibilidade de que pelo menos o presidente Lula está trabalhando nesse sentido para nomear o deputado Guilherme Boulos como ministro, como secretário-geral da Presidência da República. Isso sob o argumento de que o governo não está conseguindo se relacionar, conversar devidamente com os organismos sociais. E, para tanto, está tentando trazer Guilherme Boulos, que deixaria, evidentemente, a Câmara Federal, mas com uma condição, que ele não seja candidato no ano que vem. Fique no Ministério, na Secretaria-Geral da Presidência, até o fim do governo. Está certo o presidente Lula em convocar o deputado Guilherme Boulos, Ronaldo? Na ótica dele está, né? Na ótica da lógica e da, não digo nem da moral, mas da correção em termos políticos, não tem o menor sentido. É que o que acontece é o seguinte, isso aqui é desespero. O governo ligou o alerta vermelho, bateu o desespero geral, eles estão percebendo que não vão conseguir se reeleger, tentaram fazer uma manobra de marketing, né? Traz o Sidônio, todo mundo vai falar, vai dar entrevista. O problema era a comunicação. Vamos mostrar que o governo não é tão ruim. Aí eles mostraram e o pessoal percebeu que o governo é ruim mesmo, até mais do que achava. Bom, então bateu o desespero. Por quê? A Secretaria-Geral da Presidência da República não tem que falar com os movimentos sociais, nem com a esquerda, tem que falar com todo mundo. Sim. É para isso que existe, é para isso que a Casa Civil e a Secretaria-Geral da República, da Presidência, tem esta função de articulação. Como é que você articula com meia dúzia? Não articula com meia dúzia, você articula com todo mundo. Você tem que conversar com todo mundo. O Boulos conversa com todo mundo? É claro que não. Está na cara. Ele tem uma rejeição altíssima e não consegue, não tem entrada. Tem entrada lá no setor social. Assistencialista, social, movimento sem terra, invasão e tal. Então, por que é o desespero, que eu digo que é o desespero? O governo parou e falou assim, não dá para a gente ganhar, tentando ganhar votos
os votos que nós não temos. Vamos atrás dos nossos votos, os que deram a vitória ao Lula na eleição anterior, nas eleições anteriores, aquela metade da população que eles consideram alienada, que dá para chegar de outras formas, com bolsa, com penduricalho, com assistencialismo, e o modo desespero entrou. Então você traz um especialista em modo desespero, que vai conversar com os movimentos sociais, vai prometer triplicar o Bolsa Família, vai prometer dar terra para todo mundo do MST, então é um modo desespero total. Eles abriram mão de tentar articular com as demais forças da sociedade. É mais uma tentativa de melhorar a popularidade do presidente Lula? Olha, meu avô, um velho libanês, ele morreu com 97 anos falando a mesma frase. Filho, carneiro segue carneiro. Semelhante, aí tem a lei da física, semelhante atrai semelhante na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Ou seja, médico e físico. Aula de física. Boi branco procura boi branco. Boi preto procura boi preto, boi malhado procura boi malhado. Os semelhantes, eles se procuram. Sim. Entendeu? Embora eles se repilam, né? Porque tem os contrários se atraem e o outro se repele. Mas é isso. O Ronaldo está certíssimo. Tudo isso que ele falou, eu não vou nem comentar, porque é chover no molhado. Mas quem que ele ia procurar? Ele ia procurar um cara assim de centro-esquerda? Não, ele perdeu uma grande oportunidade, na minha opinião, de trazer alguém do PDT, mais assim, tipo mais moderado, para poder fazer uma articulação com todo mundo e não só com os movimentos sociais. E o Boulos, que é igual ao Lula, né? Só é mais novo. O Boulos é do PSOL. Hã? É do PSOL. Ele é do PSOL, mas o PSOL ele é ínfimo na Câmara dos Deputados, no Senado, acho que não tem nenhum psolista, acho. Nas assembleias também não, na Câmara de Vereadores das cidades também não. Agora, o Guilherme Boulos foi o deputado mais votado do Brasil. Foi, porque o brasileiro já votou no Cacareco, já votou no lembra do Cacareco, aquele rinoceronte do Rio de Janeiro, para vereador? Ganhou. Já votou no aqui é? Jorge Figa, tem uma parcela de esquerda do eleitor. Acho que é normal. Houve uma concentração de votos nele, houve uma concentração. Foi protesto. Você tem falta de candidatos na esquerda, o Boulos catalisou isso para ele. Então, a verdade é assim, a esquerda é necessária. Você tem que ter alguém de esquerda lá batendo. Por exemplo, eu admiro alguns posicionamentos do PSOL, porque eles tocam em feridas que, se não fossem eles, ninguém tocaria. Sim. Eles reclamam. Então, você tem que ter uma esquerda. O que é diferente de entregar o governo para a esquerda, porque aí eles bagunçam tudo. Mas um pouco de esquerda, um pouco de socialismo é necessário num país pobre como o nosso. Mas não socialista, não esquerda radical como é o pessoal. Por exemplo... Não comunista, tá? Não tem nada a ver com comunista. Pois é. Eu respeitava muito, porque morreu, o Taná Correia, que era do Partido Comunista, era um cara inteligente, sensato, era um cara equilibrado. Então tem muito comunista que tem aquela filosofia comunista que eu discordo, mas eu respeito, porque ele pensa assim. Esses caras são importantes para trazer um governo desse aí. Agora, o Boulos que invadiu, que fez, que xingou... Pô, o Boulos vai se dar muito bem com a Janja, sabe por quê? Porque o nível de educação é parecido. E se acontecer, quem deixa o governo é o atual secretário Márcio Macedo, que parece que, segundo o Lula, não está funcionando. Mas o Boulos vai funcionar menos ainda, Chico. Os organismos sociais. Não, é como diz o... Vai falar para o público dele. Eu estou feliz, porque aí já destrói logo esse governo Lula. Na esteira disso tudo, a Câmara acabou de aprovar, Arnaldo, a ampliação do número de deputados federais. Mais 18 federais. Em razão da proporção da população de alguns estados, desde que mantida aquela regra de 8, no mínimo 8, no máximo 70 deputados por estado. Mas teremos mais 18 cadeiras na Câmara Federal, por esse projeto que foi aprovado, e passaremos de 513 para 531 deputados. Ou seja, mais deputados, pergunto, para gastar mais 60 dinheiro, milhões por ano a mais. Pois é. 60 milhões por ano a mais. É necessário isso? Não, absolutamente não. Nós não precisamos nem dos 513. Pois é. 500, mas não tem o menor sentido. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que são 50 estados, têm menos deputados do que nós aqui no Brasil. Pois é.
Então, e a população deles é maior que a nossa e tal. Então não tem o menor sentido. Mas o que acontece? Agora nós não estamos falando nem de esquerda nem de direita, estamos falando de centrão. É. O centrão manda no Brasil por conta da proporcionalidade da Câmara dos Deputados. Claro. Por isso que eles mandam no Brasil. Se você faz a conta, por que existe esse critério? Mínimo de 8, máximo de 70. Porque São Paulo teria que ter 150, sei lá, não fiz a conta, mas teria que ter pelo menos uns 40 deputados a mais. Claro, se for por aí. E um monte de estado por aí. Essa conta chega a 120. Teria 120 deputados. Isso estava ótimo. E tem um monte de estado por aí que não teria 8. Porque não teria 8. Então, a ideia de você ter um máximo de 70, um mínimo de 8, foi para segurar os estados mais populosos, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tal, o Sudeste, basicamente, e permitir que os estados do Norte e Nordeste, mais numerosos, menos população, mais maior quantidade de estado, um monte de estadinho pequenininho lá, Piauí, Sergipe e tal, pudessem mandar no país. Então, hoje, o Norte e o Nordeste comandam o Brasil porque eles têm mais deputados do que o resto do país inteiro. É por isso que você vê que quem é presidente do Senado? Norte e Nordeste. Quem é presidente da Câmara? Norte e Nordeste. De vez em quando tem uma exceção, mas a regra geral, basicamente, é essa daí. E aí o que acontece? A Constituição estabelece que você tem que dar a proporcionalidade para os estados de acordo com o último censo. Sim. Então nós tivemos um último censo agora e fizeram as contas lá e chegaram à conclusão que os estados do Nordeste, que não cresceram tanto quanto os estados do Sudeste, vão perder deputados. Ganha, por exemplo, Santa Catarina, ganharia mais 4. Paraná. O Paraná ganharia, acho que 2 ou 3, enfim. Eles iam perder deputados lá e ganhar. Então, falando, não. Nós não podemos perder nenhum deputado. Como é que resolve isso se o censo e a Constituição dizem exatamente o oposto? A gente aumenta o número de deputados, claro. Tá certo? Dá para esses estados os deputados que eles merecem a mais pelo crescimento da população, e nós aqui no Nordeste não perdemos nada. Fizeram a conta, continuamos com maioria, ótimo, toca o pau. Então essa que é basicamente a ideia. Já passou na Câmara... casuísmo, né? O Brasil vive casuísmo sem casuísmo. Mas a gente tem uma esperancinha, viu, Chico? Porque o Senado não tem a mesma regra. O Senado não, claro. O Senado são 3 senadores para cada estado e fim de papo. Tá? Então o Senado não tem a mesma vontade de aumentar o número de deputados como a Câmara fez. Então pode ser que esse projeto, com a ação do governo, pode ser que esse projeto seja barrado, mas não é certeza, e eu acho que o governo não vai botar o dedo nisso de jeito nenhum. Mas esse projeto é de quem? Da Câmara Federal. Da Câmara mesmo. Eu acho que o Lula vai barrar para fazer média com o povo, né? Processo de urgência, passou só votação de líderes. Só de líderes? Ninguém precisou votar nada, todos de acordo, quem está de acordo continua como está e assim vai. Foi aprovado. Que nem fala que era na Santa Casa, diz que tinha uma piada que contava na Santa Casa, que o presidente do Conselho, quem é a favor? Fica como está. Mas que os velhinhos que para levantar demorar. Não, os velhinhos para levantar demorar, então está aprovado. Problemas na coluna, né? Hernia de disco. Essa piada rodou muito tempo. Quem for contra, se levante. Não dá nem para levantar. Não levantar a mão. Fique de pé e levante os 2 braços. Aí ninguém vota. Era assim que funcionava. Muito bem, senhores. Eu queria agora chamar a atenção. Vamos falar no próximo bloco sobre o Sistema Único de Saúde. Aliás, viu, Arnaldo, tem um VT interessante que mostra uma evidência no Brasil. As pessoas que precisam ser operadas pelo Sistema Único de Saúde, a cirurgia demora muito, ao passo que não acontece para quem tem planos de saúde. Né? Então, quem tem plano de saúde consegue ser operado mais rapidamente e quem não tem o plano de saúde depende do Sistema Único de Saúde, essa cirurgia demora muito. Nós temos um VT sobre isso e vamos falar sobre esse tema. Eu gostaria da análise do comentário do Dr. Arnaldo Haddad, ele que é cirurgião. Vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião nesta quinta-feira, dia 8 de maio, hoje recebendo Ronaldo Serápicos e também Arnaldo Haddad, ambos advogados, e Arnaldo médico, cirurgião. E o próximo VT, doutor Arnaldo, é exatamente sobre questões cirúrgicas no SUS e nos planos de saúde.
Vamos ver. Seu Jesus ainda se lembra da madrugada no final de 2021, em que acordou de repente. Nunca tinha sentido dor nenhuma, especialmente assim nessa região do abdômen. E aí eu fiquei preocupado. No mesmo dia, foi atendido por um médico do plano de saúde e teve diagnóstico: pedra na vesícula. Leonardo também precisa fazer o procedimento de correção de hérnia. Está agendado para o próximo dia 14 pelo Sistema Único de Saúde. Pelo menos na grande parte dos dias eu tenho alguma coisa que eu preciso, né? Normal, como um agricultor, carregar um saco de terra, um carrinho de terra. Remoção da vesícula e correção de hérnias, junto com a retirada do apêndice, são os 3 procedimentos cirúrgicos de urgência mais realizados no Brasil. No entanto, há uma desproporção na frequência entre os sistemas público e privado. Pacientes com planos de saúde são submetidos a mais cirurgias que aqueles atendidos exclusivamente pelo SUS. A informação é da pesquisa Demografia Médica no Brasil, divulgada pelo Ministério da Saúde. A maior diferença foi verificada nas correções de hérnias abdominais. Na sequência, vem retirada da vesícula, seguida pela remoção do apêndice. Cirurgia de urgência mais comum no país. Muito bem, aí está o VT. Esse é um problema seríssimo no Brasil, na área médica, não, doutor Arnaldo? Eu, como primeiro, cirurgião, sabe vamos disso. separar a urgência de emergência, né? Tá. Nas emergências, não. A apendicite, depende do estágio dela, pode ser uma emergência, mas ela é sempre uma urgência, já no borderline para uma emergência, porque ela pode complicar. E a apendicite operada no início é muito melhor e muito menos isso. Os planos de saúde, a hérnia não é urgência, a não ser que ela esteja encarcerada ou presa, né? Ou estrangulada, aí vira uma emergência. Vesícula fora de crise não são cirurgias eletivas, ou seja, programadas sem urgência. Eu até operei em novembro a minha vesícula, eu descobri por acaso, estava lotada de pedra. Então, falar lá em urgência, vesícula não é, só se estiver em crise. Mas eu vou mais longe. O paciente que tem hérnia, que tem vesícula, ainda que seja fora de crise, ele tem que ser operado o mais depressa possível. Sabe por quê? Para não virar uma urgência. Claro. Para não virar uma emergência. Claro. Eu posso falar com tranquilidade, porque eu advogo para muitos médicos. E eu acompanho a saúde em Santos. Eu participo de 3 ou 4 grupos de WhatsApp só de médicos. Os médicos da prefeitura, eu vou dar até um exemplo de um. Alfredo Pomela é um médico da prefeitura que ele quer operar mais. Não ganha nada mais por isso, não. Porque ele é funcionário da prefeitura. Mas não consegue a internação. Ele não consegue vaga. É isso. Aí que tá. As UPAs, às vezes, querem internar, mas os hospitais não dão vagas. Eu vou citar. Quem é que tem credenciamento do SUS? A Beneficência Santa Casa. Mas eles não fornecem as vagas como deveriam. Então, eu vejo muita queixa do Palmeiras. Poxa, eu quero operar os pacientes, não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo vaga. A Beneficência Portuguesa, por exemplo, ela agora fez um convênio com o plano de saúde, então eles ocupam uma boa parte lá do curso. Mas isso não ia impedir que você internasse mais SUS. Porque o doente do SUS, tanto quanto o doente de convênio, quanto o doente particular, ele tem todo o direito de ter uma cirurgia de urgência ou uma eletiva para não virar uma urgência ou uma emergência. Claro. Então, eu sou um crítico de quê? Eu sou um crítico dessa demora dos hospitais aceitarem. Então, o problema está localizado nos hospitais. Agora, quando eu me formei em medicina, que nós estávamos falando do INPS, do INAMPS, que a gente operava pelo INAMPS, todos os hospitais de Santos, todos, tinham credenciamento do INAMPS. E assim tem que voltar a ser. Claro. Os hospitais... O pagamento não caiu muito. Olha, você sabe que são... Por que os hospitais saíram? Os hospitais saíram, o pagamento caiu. Porque enquanto era INAMPS, o pagamento era melhor. Depois caiu. Mas, vou dar uma notícia aqui para vocês. O governador, o Tarcísio, ele fez uma tabela acima, aqui para o SUS, aqui em São Paulo. Sim. Então, o SUS paga hoje uma cirurgia de quadril, segundo informações que eu tive ontem, mais do que a própria Unimed.
Isso não é crítica à Unimed, isso é um aplauso para o governador. Governador. Sim, perfeito. Porque ele aumentou. Se você pagar um pouquinho melhor... Para o porque médico e para o hospital? a tabela, o pacote aumentou. Ele acrescentou. A Secretaria de Estado da Saúde ele acrescentou. Lógico que essa verba vem lá daquelas verbas carimbadas para a saúde, Não, lógico. pode ser que alguns hospitais voltem, então, nessa tabela. E tem que voltar. O certo, a saída é você credenciar os hospitais que querem melhorar a tabela, já está melhorando, credenciar, inclusive, na minha opinião, consultórios, como era antigamente. O médico não vai ganhar sempre uma consulta, não é maneira santíssima. Não, ele vai ganhar 30, mas vai atender. Tem muita gente que vai atender. Ainda mais que o número de médicos que vão se formar vai ser muito mais. Mas ele vai se vender? Não. Ele está atendendo o pobre. Então, ele poderia atender por 30, por 40. Claro. Entendeu? Mas não por 5, por 10, como era antigamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Arnaldo, porque eu vi você comentou aí que esses itens que foram citados na matéria, né, a vesícula, a hérnia, elas não são urgências, né, não são emergências, São mas eletivas. podem se tornar. É que eu vi, por exemplo, na matéria, o seu José Santos, ele estava falando assim, nunca tive nada, um dia acordei com essa dor, quando eu cheguei lá era pedra na vesícula, dói muito, eu preciso fazer a cirurgia, é urgente. Se ele tivesse descoberto essa pedra na vesícula antes, ele teria por exemplo, sei lá, 6 meses antes da crise, ele teria 6 meses para marcar a cirurgia eletiva. Não falta no Brasil também um pouco e no próprio SUS, um pouco mais de incentivo A profilaxia. a profilaxia, ao Prevenção. prevenção, as pessoas fazerem exames, porque é difícil você fazer um exame se não dói nada. Você chega para mim e fala, quero fazer um ultrassom da minha vesícula. Mas tá doendo? Não dói. E tá cheio de vesículas, né? Sim, sintomáticas. A sua sintomática, não sentiu nada. Quando fosse doer, amigo, ia doer muito, não é isso? muito. Então o seu José esperou doer e agora virou uma emergência. Por que ninguém faz um programa? A gente tem de câncer de próstata, de mama, mas não tem das outras doenças. Você sabe quem teve um caso desse? Eu estava até jantando no restaurante à noite, o Carlos Pinto me ligou e falou, o Taná está internado, né, na Beneficência. Eu saí do restaurante e fui lá. Aí eu perguntei, falei assim, Taná, essa dor veio quando? Depois que eu comi, não sei o que, gorduroso. Falei, tem que fazer um ultrassom. Cheguei para a médica e falou, faz um ultrassom que isso é vesícula. E ele foi operado na Beneficência. Ele tinha plano de saúde. Foi operado. Isso que você falou é verdade. Eu descobri que eu tinha pedra na vesícula porque eu fui fazer um check-up. Fiz o coração, tal, e descobri. Quando eu fui cirurgião na rede aqui de Santos e de Cubatão. Quando chegava um paciente, às vezes, lá com uma hérnia, eu falei, vem cá, o senhor já fez algum ultrassom? Não, nunca. Vamos fazer? Porque é um exame não invasivo. E eu achei várias. Eu achei várias. Por exemplo, eu aprendi com o meu mestre. Uma hérnia, tem que procurar se não tem outra. Chegava um cara com uma hérnia umbilical, eu examinava, vem aqui para operar. Vamos examinar a região inguinal. Às vezes eu achava uma, às vezes eu achava duas. Entendeu? Então, essa profilaxia, essa procura, chama busca ativa, tem que existir. Eu acho que o paciente, ele tem que ir no seu clínico, porque aí ele vai no clínico. Não, mas o SUS aceita isso? Se eu chegar lá no SUS e falar, não estou sentindo nada, mas quero fazer um ultrassom. Eu quero fazer um ultrassom, doutor, porque lógico que eles vão estranhar. Tem algum médico que pode até falar, mas hoje em dia, a prevenção é uma coisa que mais obrigatória. Os médicos mais antigos, da velha guarda, eles estão ensinando para os alunos que a prevenção é melhor do que esse senhor que teve essa dor, talvez já esteja com a vesícula um pouco inflamada. Se ele pega lá atrás, eu nunca tive crise. Então a minha cirurgia foi tal. É que, segundo o meu cirurgião lá, ele disse que achou lá os vasos, teve que clipar, mas era coisa da minha anatomia, entendeu? Mas eu não tinha inflamação, porque eu nunca tive crise. É uma cirurgia muito mais tranquila. Sem e não é só isso, agora, você acha Ronaldo, outras doenças, mais fácil. Até um câncer, um cisto nos rins e tal, você pode achar. E o ultrassom é um exame não invasivo. O ministro Padilha, quando assumiu, prometeu reajustar a tabela SUS e também prometeu agilizar os procedimentos, os exames das especialidades, que é outro gargalo existente na saúde do Brasil. Até agora não se viu muito. Né? É possível cumprir essas duas promessas dele até o final do governo, por exemplo?
Olha, eles não começaram, né, Francisco? Então a gente começa a duvidar que dá tempo, porque já passou mais da metade do governo, quase. Tá? Então você avançou quase nada, você começa a duvidar. Pode ser que ele tenha lá um plano e tal. O problema é que a saúde, o Arnaldo sabe muito mais do que eu sobre isso, a saúde no Brasil nunca passou por um planejamento estrutural. Nós tivemos alguma coisa com o ministro do PSDB, o Serra, que ele trouxe os genéricos, que ajudou, aí refizeram a legislação a respeito de planos de saúde. Então teve um primeiro passo, mas a coisa patinou e não fluiu. Você precisa reorganizar isso, porque você tem que desafogar o SUS, permitindo que as pessoas consigam ter planos de saúde. O que está sobrecarregando o SUS hoje é que a classe média brasileira não consegue mais pagar o plano de saúde. Os planos de saúde estão quebrando, todo dia aparece um plano de saúde quebrado aí, uma história nova, e essas pessoas estão indo para o SUS. Então me aparece o ministro dizendo que, olha, nós vamos fazer o que nunca foi feito, com menos dinheiro, sem tomar nenhuma medida estrutural, a gente começa a duvidar. Então, eu acho que um dos passos importantes era organizar os planos de saúde de uma forma em que as pessoas possam tirar essa sobrecarga do SUS. Então, eu sei que tem gente que fala, Ronaldo, mas aí o plano de saúde vai poder negar alguns atendimentos para ficar mais barato. Provavelmente, você vai ter que ter planos de saúde diferentes. Você vai ter que ter um plano de saúde para quem pode pagar, um plano de saúde para quem pode pagar menos e um outro para quem pode pagar menos, para você tirar um pouco dessa sobrecarga eu já do acho, SUS. Eu já acho que o plano de saúde tinha que acabar, viu? Tem que ter um bom SUS. O ideal, esse é o melhor dos mundos, Arnaldo, mas você acha que é possível? Plano de saúde é mercantilista. Plano de saúde... Posso fazer um comentário? Claro. Você sabe que eu tenho verdadeira alergia ao PT, né? Não aos petistas, ao PT. Tem até amigos petistas. Quando fala em PT, quando é aquela estrela, meus anticorpos borbulham. Porém, eu fui cirurgião da Rede de Santos no governo Capistrano. Foi governo? Sensacional. Não, governo como prefeito. Que sabia que como prefeito. Sabia o que estava fazendo. Foi o melhor momento da minha vida cirúrgica. Sabe por quê? Porque o que eles queriam? Que o cirurgião desse conta da... Então, eu, Paulo Saad e o Baiardo de Brito Pereira eram os 3 cirurgiões da rede. Nós zeramos a fila. Vesícula, aérea, tudo. Mas sabe como é que a gente conseguia internar? Porque ele peitava a Santa Casa. Só tinha Santa Casa. Ele peitava, vai internar. Vocês vão ter que dar vaga para o SUS. Era SUDES, depois SUS. Foi NPS, SUDES e SUS. Ele peitava. Então a gente tinha vaga. Eu pedi uma guia, lá eles carimbavam aceitando lá a auditoria. Eu tinha vaga na Santa Casa. Tanto que eu operava todo dia na Santa Casa. Fala, você tem que fazer pelo menos uma cirurgia por semana. Eu fazia, era mais de uma por dia. Paulo Saad, falecido Paulo Saad e o Baiardo de Brito, nós zeramos a fila. Então ele deu jeito, porque ele peitou. Tá vendo? Foi uma solução. Até para o doutor Alfredo Pombella, que quer operar tanto, né? Estaria nisso. Foi o melhor secretário de saúde da história de Santos, na minha opinião. E olha que eu não tenho nenhuma simpatia pelo PT. E como prefeito também foi bom. Era a prova máxima que ideologia não tem nada a ver com competência. O Davi era marxista-leninista. Era. Mais do que comunista, marxista-leninista. E mesmo assim era excelente. E era um cara que eu tinha um maior respeito e um excelente relacionamento com ele. Ele sabia que eu tinha alergia a isso. Muito bem, senhores. Ele respeitava. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e vamos agora para o último bloco do programa de hoje, desta quinta-feira, 8 de maio, com Ronaldo Serápicos e Arnaldo Haddad. Eu queria agora, neste bloco, tratar de um tema que preocupa muita gente em Santos, que é a excessiva verticalização da cidade. É a maior verticalização do país. 66% da nossa população vive em apartamentos. Enfim, e essa situação preocupa muitos médicos, inclusive o pessoal da área da saúde, que ponderam que Santos estaria se tornando uma cidade insalubre. É isso mesmo, doutor Arnaldo? Exatamente. A gente vem aqui, já falamos até no programa, né, com o Mohamed, ele encampou a ideia, você também, da gente estudar a maneira
de dar um basta a essa febre. Então, não só a verticalização ela é ruim, não é só a altura dos prédios, isso é ruim, né, porque você tira totalmente a ventilação, como também os recursos laterais, frontais e de fundo. A cidade de Santos é uma cidade belíssima, todo mundo acha belíssima, mas ela está ficando verticalizada, feia, insalubre. Hoje, você tem um apartamento que não pega sol, não areja, a criança aquilo vai acumular ácaro, né, vai acumular mofo, e a criança vai ter problema pulmonar. Se ela já tiver uma tendência, ela vai desenvolver. Eu tive um filho que eu morei no apartamento que era insalubre, e ele fez várias crises de bronquite. Esse que hoje é advogado, ele fez uma pneumonia, quase morreu. Eu mudei para um apartamento ensolarado, acabou, resolveu, porque ele saiu do hospital. Então, a nossa cidade está ficando insalubre. Eu não sou de esquerda, vocês sabem disso, mas esse mercantilismo da construção já está começando a cansar. Os vereadores, não todos, lógico, mas alguns a gente fala coisa que nem é conversa de surdo. Eu já falei com 3, eu senti que era conversa de surdo. Um fala, não, vamos ver, não sei o quê. Eu falei, então vamos lá. Mas não podemos deixar, não vai ter desemprego, nós vamos falar com que eles tenham um pouco mais de parcimônia. E não me dá resposta nenhuma. Então, eu vou continuar com isso. Nem que eu tenha, que Deus que me livre, procurar o pessoal, mas eu vou procurar alguém que resolva esse problema, alguém que encampe. Já falei com o promotor do meio ambiente, foi muito bem recebido por ele concorda com isso. Então essa cidade nossa hoje, ela já está insalubre, e vai ficar mais insalubre ainda. E para terminar, eu estou vendo uma coisa que eu já achava que ia acontecer quando teve aquela febre da construção de escritórios, lembra? A bolha vai estourar, neguinho vai comprar apartamento por 10 mil metros quadrados, não vai vender por 4, né? E não estão vendendo. Olha, em frente à minha casa, em frente ao meu prédio, tem uma construção. Eu entro, em vários horários, entro e saio, não tem ninguém naquele stand. Não tem ninguém. Então, quer dizer, às vezes tem um, tem 2, então vai ser outra bolha, viu? Que é muito apartamento para pouca gente para comprar. Mas eu estou nessa campanha contra essa febre de verticalização. Ronaldo, só acrescentar uma coisinha para você. Também há a possibilidade, já que o tema é esse, do realinhamento dos prédios tortos da Orla. Parece que o BNDES está abrindo uma linha de financiamento para cá. Sim, isso é uma boa notícia, porque você tem uma desvalorização de alguns prédios desses, que são de frente para o mar. Claro. Então é uma pena. E tem agora uma questão de fazer conta, né? Primeiro, ver a tecnologia, se ela realmente é capaz de resolver o problema. Porque nós tivemos algumas obras em que foi mitigado o problema, você evitou que o prédio ficasse mais torto, realinhou um pouco, mas eu ainda não vi nenhum que ficou totalmente solucionado. Mas se for possível, aí você vai fazer conta. Quanto que valoriza o imóvel se a gente gastar esse dinheiro? Sim, claro. E se a conta fechar, se valer a pena, evidentemente que para a cidade é muito bom, porque nós temos um cartão postal feio hoje, né? É um motivo de gozação, até internacionalmente, né? Eu encontrei um inglês um dia desses que estavam falando que Santos é a cidade dos prédios tortos e tal. É atração turística, né? Parece a Torre de Pisa. Então, se fosse um só, seria atração, mas vários. Então seria ótimo se nós pudéssemos ter um projeto desse com uma linha de crédito realmente barata, porque eu acho que é de interesse público, não é só as pessoas que moram lá e tal. Para a cidade é importante. Agora, eu acho que o problema da verticalização é que nós, em algum momento, perdemos a forma de planejamento adequado. Isso não é de hoje, né? Se você parar e olhar a orla da praia, nós permitimos que a parte mais nobre da cidade, de qualquer cidade, aliás, que tenha a característica de Santos, que fossem construídos ali prédios que, para mim, não são adequados. Você tem um monte de apartamentos kitnet, que vão virar Airbnb, que viraram apartamentos de alta rotatividade e tal, compra, vende, aluga, muda de proprietário. Então foi mal planejado desde o começo. Agora você tem só o alto padrão, nós estamos do outro lado. Do outro lado, da outra ponta. Agora esquece, você para construir de frente para o mar, R$30 mil o metro quadrado, apartamento de 300 metros para mais, e apartamentos de 10 milhões, 8 milhões, 7 milhões, essa que é a realidade. Então, você teve um desequilíbrio. A praia tinha que ter
sido melhor planejada. E aí você tem alguns casos, por exemplo, saiu um prédio muito alto em relação a outros que ficaram, ele se destaca e tal, então faltou planejamento. Né? Agora, eu não vejo a verticalização como um problema insolúvel, porque todas as grandes cidades do mundo, principalmente aquelas que têm uma área pequena, como é o caso de Santos, elas se verticalizaram. Se você vai em Singapura, que não dá para chamar de uma cidade insalubre, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, é uma cidade-país, né? Ela é totalmente verticalizada. Hong Kong é verticalizada, Nova York é verticalizada. Então, são cidades que conseguiram se adequar, conviver com a verticalização em regiões muito pequenas. Santos é uma ilha, se ela não se verticalizar, ela não vai aumentar a população que é necessária para você ter mais renda, mais serviço, mais capacidade de consumo e tal. Não tem aumentado. Mas vai aumentar. Porque a cidade é muito boa para morar e você tem agora empreendimentos que estão atraindo pessoas de fora da cidade, coisa que nós nunca tivemos. O cara comprava um apartamento em Santos de veraneio, hoje ele está comprando para vir morar em Santos, com pessoas de fora. Então é diferente, por exemplo, agora, o Arnaldo, a bolha que você falou, a bolha dos escritórios, ela foi causada por uma desinformação. As pessoas acharam que nós teríamos uma necessidade de ter muitos escritórios. Não tivemos. O pré-sal era uma mentira e aí os escritórios sobraram. Os imóveis residenciais são diferentes. Você tem uma demanda enorme reprimida de unidades habitacionais em Santos. Aí você fala, pô, mas uma hora vai sobrar. Vai sobrar por quê? Porque o preço está chegando num ponto que está impossível da pessoa comprar. Então, como é que você resolve isso? Mas diminuindo o custo. Gente endinheirada em Santos para comprar apartamentos de 10 milhões de reais. São poucos. Não, veja, esses aí... populares. Nós temos um déficit habitacional gravíssimo. Nós precisamos dos dois. Não se vê isso. Uma maravilhosa 10 milhões de reais. Você precisa dos dois. 23 mil reais é o normal. É uma cidade riquíssima. Você constrói um prédio com 200 apartamentos e você pode fazer ele num preço que a classe média consegue pagar através de financiamento. Você está cheio de prédio em Santos com mais de 200 apartamentos no prédio. Aí você constrói um prédio de frente para o mar. Nós temos um empreendimento ali, por exemplo, no Aquário, prédio belíssimo lá. Sim. São 16 unidades. São 16 apartamentos. Então você tem 16 milionários que vão morar lá. Tem 30 unidades, né? Não, você está confundindo o empreendimento. Tem mais que seja o Seven Seas, por exemplo, 26, eu acho que 26 ou 28. 26 apartamentos. Você tem 26 milionários que vão comprar aquilo ali. Tá? Estou falando de 26 apartamentos. Na praia inteira, se você considerar todos os alto padrão que estão sendo construídos, vai dar 50 unidades no máximo. Não passa disso. Eu estou falando de uma necessidade de Santos de 1.000 unidades. Então é outro tipo de empreendimento. Então você tem espaço para os dois. Como qualquer grande cidade desenvolvida, você vai em Nova York, você tem lá os caras que moram de frente para o Central Park, prédios de 100 andares, que cada unidade custa nessa faixa aí de 10 milhões de dólares cada apartamento. E você tem os apartamentos da classe média, o pessoal que trabalha em Wall Street e tal, que compra. Então, a cidade de Santos tem condição de ter esses dois públicos. Mas precisa de planejamento. Por exemplo, qualquer chuva... Nós não temos infraestrutura. Drenagem, aliás, o BNDES vai financiar também obra da troca da drenagem, que é necessária. É um problema seríssimo. Você não esgoto não tem. Mas você percebe que isso é independente. Não, água tem. Agora, você percebe que a questão dos alagamentos independe de quantos apartamentos você tiver em Santos? Mas está aumentando. Sempre foi. Está aumentando a chuva. Alagamento em Santos desde que eu era criança. Mas aqui em Santos... Você tinha uma casa, uma residência, hoje você morava uma família, hoje moram 50, 100 famílias. Isso não tem nada a ver com os alagamentos. Aí você fala, aumentou o consumo de água, é evidente. Claro. Aumentou água, aumentou luz. Nunca tivemos notícia de falta de água nos últimos anos em Santos, nem falta de luz. Então, essa infraestrutura está adequada. Mas a tubulação é completamente envelhecida. O problema é escoamento de chuva. Qual é o problema de Santos? Chuva. Choveu, vira um caos. E isso independe da verticalização ou do número de apartamentos de população que você tem. Eu moro no apartamento desde 1986. A minha garagem só encheu de água 2 vezes. Uma 3 anos atrás e outra agora. Por que isso? Mudanças climáticas. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação do Ronaldo Serápicos e também do Arnaldo Haddad no programa de hoje. Mas especialmente a você, meu amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.